Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E a nossa receita de hoje é uma receita para quem quer comer menos pão ou substituir o pão, né? Tem pessoas que estão com alguma restrição alimentar que não podem comer farinha branca. Então, aqui está uma excelente sugestão de receita. É uma dica, né? Na verdade, é uma ideia de lanche para vocês. Por muitas vezes eu tinha ali várias coisas guardadas ali. Às vezes eu tinha chia, linhaça, um monte de coisa, aveia e não sabia como utilizar, né? Às vezes eu pensava assim em colocar no kefir ou no iogurte, mas eu tinha aquela visão apenas para colocar sobre o iogurte no kefir. Então eu fui aprendendo receitas diversas, então aqui está uma delas que pode inclusive substituir o pão no café da manhã, no lanche da tarde. É uma bênção mesmo essa receita e ela nos deixa saciado por muito mais tempo, entendeu? O bom dela é que além de nutrir, além de cuidar da nossa saúde, nós não vamos sentir fome tão cedo, então isso é maravilhoso, né? Ficar com aquela sensação de saciedade, né? E sem ficar com sensação de estufamento, né? Que coisa mais ruim que tem é quando nós comemos um pão tão gostoso. Eu amo pão francês, gente, mas assim, é tão ruim quando tu come algo que tu gosta, mas acaba se sentindo mal depois, né? Então, aqui tá uma receitinha super saudável que vai só fazer bem. Você também é uma daquelas pessoas que fica se perguntando o que eu vou poder comer no café da manhã, comer à tarde, para substituir o pão. A gente precisa, né? Às vezes o doutor fala pra gente que vocês têm que parar com a farinha branca, né? Troca o pão por alguma outra coisa ou come menos pão. Alguns de nós já ouviu do médico para não comer nada de pão, nada de farinha branca. Então nós nos perguntamos o que nós poderíamos estar substituindo, né, gente? Então aqui hoje vocês vão ver essa receitinha super saudável e nutritiva, que tem um gostinho muito bom do coco, que eu tô utilizando aqui a farinha de coco, ó. Pode ser substituída também pelo coco ralado, né? Coco fresco ou aquele comprado de pacotinho mesmo. É o coco da sua preferência. Aqui eu estou utilizando a farinha do coco, porque aqui na minha cidade é super em conta, gente, comprar ela por quilo na casa de produtos naturais. É muito mais em conta do que comprar aqueles pacotinhos que tem no mercado. Então, e 1 quilo dá para muito tempo, né? Tendo em vista que eu vou utilizar uma média de 2 colheres de sopa dessa por dia, então não precisa nem comprar muito para vocês terem uma farinha por um bom tempo ali. Eu armazeno assim em potinhos, né? Eu coloco a tampa, então ela dura muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Eu coloco até a etiqueta, ó, vou mostrar para vocês, ó, a validade dela, né? Janeiro de 2025. Então, claro que no momento que foi aberto o pacote, ela não vai durar como se tivesse um pacote fechado, mas igual aqui, ó, ela tá bem armazenada, né? Eu fecho esse potinho e coloco na geladeira. Então, isso dura muito tempo, gente, é muito bom. E sai bem mais barato, ao contrário do que a gente pensa, né? Se eu não comer pão, então eu vou ter que comer algo caro. E não é bem assim, pessoal. Compra um pouquinho dessa farinha, um pouquinho de linhaça, um pouquinho de chia. Compra um pouquinho de cada produto, dá muito menos do que nós gastaríamos comendo pão todos os dias, né? Então, é super saudável, o nosso organismo vai agradecer com certeza. E claro que não queremos substituir a sua consulta ao médico, né? É o doutor que vai dizer o que vocês devem fazer, o que vocês devem substituir a sua alimentação para comer certinho. Então, aqui é uma sugestão com alimentos saudáveis. Se você tiver alguma restrição alimentar e não puder comer algum dos ingredientes que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vocês conversem lá com o seu médico, pode substituir, né? Se não pode comer, por exemplo, o farelo do trigo, não pode comer, troca por algum outro produto. O que importa é que nós façamos uma receita com produtos naturais, que vai, além de nutrir, vai fortalecer e ainda vai deixar nós sem fome por um bom tempo, porque essa receita ela sacia muito, tá, gente? Muito mais do que o próprio pão. Então vamos parar de conversa, né, pessoal? E vamos direto à receita agora. Nós vamos colocar aqui na panela, ó,
2 colheres de sopa de aveia. Pode ser a farinha de aveia, que eu estou utilizando o farelo, né, da aveia. Coloco também um pouquinho menos de meia colher de sopa de farelo de trigo. 1 colher de sopa de farinha de banana verde, que ela é excelente, pessoal, para o nosso trato intestinal, ela é maravilhosa. A canela em pó eu coloco mais ou menos o equivalente a 1 colherinha de chá, que é o ideal para nós comermos, né? Não podemos exceder também. A farinha de coco aqui, neste momento, por enquanto, eu estou colocando apenas 1 colher de sopa da farinha de coco. 1 colher de sopa bem generosa de sementes de chia. E 1 colher de sopa de linhaça, pessoal. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, 300 ml de leite. A minha dica para vocês é utilizar, se vocês têm alguma restrição, né? O leite vegetal, que pode ser o leite de coco, leite de inhame ou de qualquer outro vegetal que vocês estejam acostumados a utilizar. Então, se ele vai ficar com uma textura mais ralinha ou mais espessa, não importa, pessoal. Aqui os ingredientes que eu coloquei aqui, né? Então, é o necessário para atender minhas necessidades do dia. Então, não importa se eu vou colocar mais leite ou mais água, se ele vai ficar mais ralinho, se eu vou dividir em mais ou menos porções, né? Então, eu costumo comer essa quantidade aqui em 2 ou 3 vezes durante o dia. E aqui no fogo é bem simples, pessoal. Após ele ferver, uns 2 ou 3 minutinhos no máximo já está no ponto. E tá perfeito para servir. Então aqui, pessoal, tá prontinho o nosso mingau. E agora, para finalizar o nosso mingau, eu vou colocar aqui, ó, para dar um gostinho, para adoçar um pouquinho. Vou colocar melado, ó, melado de cana. Um pouquinho. Aqui na minha região ele fica empedrado assim no inverno, né? Então a gente não consegue retirar para espalhar. Então o que eu faço? Para ralhar ele um pouquinho, eu coloco água aos pouquinhos e vou mexendo. Então ele fica fácil de diluir para passar sobre o alimento. Fica bem cremoso, ó. Eu vou colocar, e fica mais fraquinho, né, pessoal, porque ele é muito doce, então também tudo que a gente comer demais faz mal, né? Então ele é bom que ele fica mais ralinho assim, e ainda assim ele é forte. Então eu vou colocar aqui um pouquinho. Olha só que maravilha, gente, para nós substituirmos, né, pelo pão, não ficar comendo pão todo dia. Só quem já parou de comer pão sabe o quanto que faz bem, né, pessoal? Não comer pão toda hora. Então, melhor é tirar de vez, né? Pra quem tem a oportunidade de tirar de vez, melhor ainda. Pão de farinha branca, né? Tem muito pão saudável também, tem ótimas receitas. E aqui, pessoal, ó, eu tenho 2 porções, né, que eu fiz. Então, uma eu já vou comer agora. E a outra eu vou tampar e vou guardar na geladeira para comer à tarde. Então, o que eu vou fazer? Como eu já sei que eu posso comer 2 colheres de farinha de coco por dia, então eu já coloquei uma na receita e agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui. E fica tão gostoso, gente. O gostinho do coco é uma maravilha. Colocar aqui o nosso coco, ó. Então 2 colheres eu sei que é bem tolerado, né, para absorver todos os nutrientes do coco. Então 2 colheres, pelo que eu pesquisei, é o ideal. Então já tem uma na receita, então agora eu dividi aqui mais uma. Então para esse dia está ótimo, tá perfeito, gente. Então vocês vão adaptar da forma que vocês acharem melhor, né?
Aqui é uma sugestão de como fazer um café da manhã, uma sobremesa, um lanche da tarde mais saudável, comer menos pão, para nós não se sentir tão estufados, né? Como é ruim ficar a gente comer um pão e é tão gostoso, né? Aquele pão francês eu amo de paixão, mas eu como e eu fico estufado. Então, se eu já sei que aquela farinha não tá me fazendo bem, a farinha branca, e eu preciso mudar os meus hábitos, aqui tem uma ótima oportunidade, pessoal. É muito gostoso mesmo, tá? Então, vocês podem variar a receita, né? Aqui tem várias coisas, né, que os médicos nos ensinam a comer, que é a linhaça, a chia, o farelo de coco, né? Nós podemos estar utilizando coco ralado também, não tem problema nenhum. Aqui vocês podem diversificar de acordo com a necessidade de cada um, é só uma ideia, né? Nós não estamos aqui para dizer façam isso que vocês vão se curar de tal coisa, não. Essa parte nós deixamos lá para o médico cuidar. Aqui nós estamos só dando uma sugestão de um lanche saudável para vocês, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa seu joinha, tá? Se inscreve aqui no canal, fica atento aos nossos próximos vídeos, ativando o sininho das notificações, que o YouTube vai enviar para vocês um aviso cada vez que nós postarmos um vídeo novo, tá bom? E vamos ter vídeo aqui no canal ensinando a fazer leite vegetal para fazer essas próprias receitinhas aqui. Então vai ter bastante coisa legal, tá? E já pode dar uma conferidinha nos vídeos que nós temos ali. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!